Fala pessoal, beleza? Vamos agora para esse exercício que o professor Sebastião Mendanha, lá do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás, chamou de avaliação 7.3. O enunciado diz assim: determine a distribuição de probabilidade no espaço de fase para uma partícula relativística em um volume V com energia epsilon, que é uma função de P apenas, né, o momento, o módulo do momento, né, dessa partícula, raiz de mc quadrado ao quadrado, a energia de repouso, ou isso, a energia de repouso dessa partícula ao quadrado, mais pc ao quadrado, onde p é o valor absoluto, né, deixa eu já corrigir aqui que ficou faltando um azinho, valor absoluto, né, agora sim, do momento, m a massa dessa partícula e c a velocidade da luz. Tá? Forneça o resultado final em termos das funções de Bessel modificadas. Ele me dá quais são as funções de Bessel. Veja que aqui eu tenho um índice que eu chamei aqui de Vzinho, né? Aqui ele aparece aqui no cosseno hiperbólico. Eu tenho um cosseno hiperbólico aqui na exponencial. E veja que essa integral é em t. Então, o que vai sobrar para mim aqui é simplesmente esse vzinho, né? E essa variável que é a única variável de que depende essa minha função, tá? É uma integral em dt, variável t vai sumir, e aí eu vou ter algo em z sobrando aqui para mim, e aqui esse índice 1, 2, né? A gente tem índices inteiros aqui, e nesse caso aqui, veja, essa fórmula ela vale, né, essa aproximação para z muito menor do que 1 e para v maior que 0. Certo? E ele pede para que eu verifique o que acontece no limite mc quadrado sobre kt, energia de repouso, sobre energia térmica tendendo a zero. Aqui, no caso, a energia térmica sendo muito maior do que a energia de repouso dessa partícula, ou poderia também encarar como sendo o fóton, né? O mzinho aqui sendo zero, uma partícula sem massa, no caso do fóton, eu estou indo para esse limite também. Provavelmente esse limite vai ser usado aqui para essa aproximação, né? Pelo jeito aqui. Mas vamos lá então. O que ele me pede é a função de distribuição de probabilidade. No caso do ensemble canônico, a gente sabe que essa distribuição, que a gente representa assim de uma forma geral, uma função de P e de Q, onde Q é uma coordenada generalizada para essa minha partícula, e aqui o momento para a minha partícula. A gente sabe que essa função, distribuição de probabilidade, ela é proporcional a e elevado a menos beta. Beta é 1 sobre kt, né? Então aqui seria beta mc quadrado, né? 1 sobre kt, e aqui a energia, tá? A energia dessa partícula. Ele me deu a energia da partícula, então aqui seria simplesmente elevar e elevado a menos beta essa energia, tá? E aqui a única coisa que me falta é transformar essa proporcionalidade em uma igualdade. E eu faço isso colocando uma constante que eu chamei aqui de C. Tá? Bom, vamos então colocar essa constante de proporcionalidade, e para que isso represente uma distribuição, uma densidade de probabilidade, eu vou fazer aqui uma integração, né, no meu espaço de fase, e a soma, né, de todas essas probabilidades, ela tem que me dar 1. Né? Então, para encontrar essa constante, eu faço o que eu chamo de normalização. Né? Pego a integração para todas as coordenadas, no caso aqui é uma partícula só, então eu tenho zyx, é isso, né? Uma partícula relativística. Uma partícula tem zyx de coordenadas e pz, py e px de coordenadas. A integração vai ser dessa função, e
as 6 integrais aqui são para cada uma dessas variáveis, né? Px, Py, Pz, dx, dy e dz. Bom, veja que eu consigo separar, né? Mas se eu olhar aqui para a energia, para o Hamiltoniano que ele me deu, eu consigo separar, porque m é constante, c é constante, eu só dependo do momento, do valor absoluto do momento. Então eu consigo separar aqui 3 integrais de momento, tá? E aí eu trago e elevado a menos beta epsilon aqui, para esse integrando. A constante, como é constante, posso tirar aqui para fora das integrais. E aqui eu vou sobrar com uma integral de volume num elemento de volume no meu espaço de fase. Então, só copiando aqui para o outro slide o que a gente já tinha, isso daqui vai ser o volume que ele disse onde que está a minha partícula, né? Porque eu estou integrando um elemento de volume em todo o espaço, em todo esse volume. Então é de fato o volume. Tá? A complicação vai ser aqui. Por quê? Porque eu tenho e elevado a menos beta alguma coisa que depende de P, e eu tenho as componentes desse momento. Bom, a gente já se deparou com casos assim, e o que a gente fez foi: a gente olhou para essa integração fazendo uma transformação para coordenadas esféricas. De que maneira? Eu encaro todas as componentes como igualmente prováveis. Então, essa partícula pode caminhar para qualquer direção, né? Ela está com esse momento e ela vai, assim, é equiprovável qualquer uma dessas direções, x, y e z. Então, o que eu faço é imaginar uma esfera de raio P, onde P é esse módulo do momento dessa partícula, e eu transformo essa que é uma integral em px, py, pz, que seria o equivalente a coordenadas cartesianas, né? Eu transformo em coordenadas esféricas, onde o meu P agora ele vai variar, o módulo vai ser de zero, é um vetor, né? Vai ser de zero até o infinito, um vetor que representa o momento. E quando eu faço a transformação para coordenadas esféricas, eu tenho o jacobiano da transformação, que me dá, normalmente quando eu estou ali no espaço, né, é um rzinho ao quadrado, seno de θ, dr, dθ, dφ. Aqui ao invés de r eu tenho o próprio momento, né? Estou encarando uma esfera de momentos. Então eu tenho aqui o p quadrado aparecendo, dp, já separei essa integral aqui em dp, porque a parte angular ela é bem conhecida, a gente já sabe de tanto fazer que ela vai dar 4π. Por quê? Porque é uma integração de θ de 0 até π, de seno de θ, multiplicado por uma integração em φ, de dφ apenas, de φ variando de 0 a 2π. Aqui o θ e o φ das coordenadas esféricas. O θ, o ângulo do módulo do momento com relação ao eixo que eu estou chamando de PZ, né? E φ, o ângulo azimutal ali, né? O ângulo ali no plano PX/PY. Tá? E aí ele vai de 0 a 2π. Maravilha! Veja que o V eu já tirei aqui também para frente das integrais. Aqui só fazendo essa integração, aqui vai dar 2π, né? Integrando aqui eu vou ter φ de 0 a 2π, dá 2π. E aqui a integral de seno de θ é menos cosseno de θ, avaliado em 0 a π. Então eu vou ter, colocando 2π aqui para frente, coloquei esse sinal de menos também, e aí eu vou avaliar. Cosseno de π é menos 1. Menos cosseno de 0 é 1. Então fica menos 1, dá menos 2. Com esse menos aqui dá mais 2. Por isso que a integração da parte angular dá 4π. Então eu tenho 4π, C, que é a constante que eu quero encontrar, V, que é o volume onde está a partícula, e aqui sobra apenas agora essa última
integração aqui a ser feita. Bom, vamos copiar para o próximo slide. Veja só. Aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou tentar simplificar ao máximo aqui, o que está aqui nessa raiz. Primeiro eu vou tirar, e principalmente porque a minha variável de integração é p, vou tentar isolar esse p, tá? Tentar achar uma relação aqui entre esse p ao quadrado e esse p ao quadrado aqui aparece aqui multiplicando a exponencial. Vou colocar c aqui em evidência, isso significa que eu tenho que tirar c quadrado aqui em evidência dentro da raiz para ele sair como c, né? Então vai ficar m ao quadrado, c quadrado, sai c quadrado, só fica, ao invés de ser a quarta vai ficar c quadrado, e aqui eu já consegui, tirando esse c quadrado em evidência, né, que sai da raiz como c, fico só com p quadrado. Mas eu vou fazer mais, olha só. Vou tirar também esse m ao quadrado c quadrado, para que apareça 1 aqui. Então, o que vai ficar? Vai ficar menos beta, que é 1 sobre kt, e para eu tirar esse m ao quadrado c quadrado, eu estou colocando em evidência esse m quadrado c quadrado dentro da raiz, que vai sair então mc. Vai ficar 1 mais, aqui como não tinha m quadrado c quadrado, vai ficar p quadrado dividido por m ao quadrado c quadrado. E olha só o que sobra aqui de fora. Menos beta que multiplica mc quadrado. Ou seja, de novo, né, a energia de repouso competindo com kt, que é o que eu tinha lá no enunciado. Então, eu estou aparentemente num caminho correto. Vamos ver o que sobrou aqui. Sobrou 1 mais p sobre mc ao quadrado. 1 mais alguma coisa ao quadrado. Tá? Como lá no enunciado aparece um cosseno hiperbólico, eu vou tentar fazer uma substituição aqui que faça aparecer o cosseno hiperbólico, já que ele pede para que eu expresse a função distribuição de probabilidades em função daquelas funções de Bessel modificadas, que tem o cosseno hiperbólico aqui na exponencial. Então vamos lá. Vou chamar de U o que apareceu aqui, P sobre MC. du vai ser dp sobre mc. mc é constante, né? Então vai ser simplesmente dp sobre mc. Quando p igual a zero, eu tenho que u igual a zero. Quando p igual a infinito, o outro extremo de integração, eu tenho que u igual a infinito. Maravilha. O que me falta aqui? Falta o p quadrado, né? P quadrado é u quadrado que multiplica m quadrado c quadrado, né? Elevando os dois lados ao quadrado aqui eu encontro o p quadrado. Então vamos fazer essa substituição. Vou ficar com 4πcv e a minha integral vai ficar i elevado a menos beta mc quadrado, raiz de 1 mais u quadrado, que multiplica o p quadrado, como eu disse, vai ser u quadrado, que multiplica m quadrado c quadrado, e o dp, bom, dp vai ser du multiplicado por mc, du multiplicado por mc. Eu vou ter então 4πcv, esse mc aparece aqui ao quadrado e aparece aqui também, então vai sair um mc ao cubo. Aqui eu vou continuar com a minha integral de 0 até infinito, só que agora eu estou integrando em u. Os sistemas de integração eu já verifiquei, não mudam. E elevado a menos beta mc quadrado, raiz de 1 mais u quadrado, que multiplica u quadrado, que sobrou daqui, já tirei isso daqui, du. Isso tem que ser igual a 1. Bom, como apareceu aqui 1 mais u quadrado, e lá no enunciado as funções de Bessel modificadas têm cosseno hiperbólico, eu vou me relembrar aqui das relações que eu tenho para seno e cosseno hiperbólico. O seno hiperbólico, e elevado a x menos de x, né? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Cosseno, e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. A única diferença é esse sinal. Menos aqui para o seno, mais para o cosseno. Vou tentar encontrar uma relação parecida com aquela para o seno e cosseno, né? Seno ao quadrado igual a 1. Veja que eu tenho 1, tenho algo ao quadrado, vou tentar encontrar algo parecido. Seno ao quadrado de x
é e elevado a 2x menos 2 vezes e elevado a x e elevado a menos x mais e elevado a menos 2x, tudo isso sobre 4. Então vai ser e elevado a 2x menos, aqui veja, vai ficar só 2, né? Porque e elevado a x menos x e elevado a 0, que é 1. Então vai ficar e elevado a 2x menos 2 mais e elevado a menos 2x sobre 4. Aqui, cosseno ao hiperbólico ao quadrado de x vai ser e elevado a 2x mais 2 vezes e elevado a x e elevado a menos x mais e elevado a menos 2x, tudo isso sobre 4. Agora eu vou ter e elevado a 2x mais 2, aqui fica 1 de novo, né, no termo cruzado, e aqui e elevado a menos 2x. Veja só, como é que vai aparecer um 1? É quando eu pegar o cosseno ao quadrado de x e subtrair seno ao quadrado de x de cosseno ao quadrado de x. Veja só, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado, cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x vai dar, ó, esse termo cancela com esse com esse aqui vai ficar 2 menos menos 2, dá 4, 2 mais 2, 4 dividido por 4, que vai ser 1. Bom, tem uma ligeira modificação, né, com relação, tem um sinal de menos aqui diferente com relação ao seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dando 1, né? Veja só, cosseno hiperbólico ao quadrado de x é 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. E o que eu tenho aqui, ó, é justamente 1 mais alguma coisa ao quadrado de x. Então, se eu fizer a substituição u, que aparece aqui, sendo seno hiperbólico de x, o que eu vou ter? O quadrado vai ser o seno hiperbólico ao quadrado de x, e aí 1 mais u ao quadrado vai ser 1 mais seno ao quadrado seno hiperbólico ao quadrado de x, que é cosseno hiperbólico ao quadrado de x na raiz, eu obtenho cosseno hiperbólico de x. Fiz aparecer o cosseno hiperbólico de x aqui em cima, na exponencial. Bom, para fazer essa mudança, eu tenho mais alguns passos aqui ainda, né? Vamos passar para o próximo slide, só copiando a integral, relembrando aqui o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico, a relação que eu encontrei, né, que é cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos seno hiperbólico ao quadrado de x dando 1, né? Então, cosseno hiperbólico ao quadrado de x é igual a 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de x. Eu vou chamar de o meu u aqui de seno hiperbólico de x, então o ao quadrado vai ser seno hiperbólico ao quadrado de x, e 1 mais u ao quadrado vai ser cosseno hiperbólico ao quadrado de x. Tirando a raiz dos dois lados, eu obtenho cosseno hiperbólico de x. Vamos ver os extremos de integração. Aqui u igual a zero. Quando u igual a zero, o que vai acontecer com x? Bom, quando u for igual a zero, como u é seno hiperbólico de x, então o seno hiperbólico de x vai ser zero. Quando é que o seno hiperbólico de x é zero? Bom, e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 tem que ser zero. Essa é a definição do seno hiperbólico. E aqui o u, zero. Bom, passo 2 multiplicando, eu fico com e elevado a x menos e elevado a menos x igual a zero. Maravilha. Então, e elevado a x vai ter que ser igual a e elevado a menos x. Uma equação aqui envolvendo exponenciais, veja. X tem que ser igual a menos x. As barras são iguais. Logo, passando para cá, 2x tem que ser igual a zero. Portanto, x é igual a zero. Quando u é igual a zero, x é igual a zero. Quando u é igual a infinito, que é o outro extremo de integração, o que eu tenho? E elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 tem que dar igual a infinito. E elevado a x menos e elevado a menos x, passando 2 multiplicando infinito, é infinito, né? 2 vezes infinito é infinito. Estou abusando da notação aqui, né? Teria que fazer os limites, mas isso aqui é bem mais fácil fazer assim, né? Logaritmo, fazendo aqui, né, dos dois lados, logaritmo no infinito é infinito. E aqui, logaritmo de e de x sobre e elevado a menos x, dando infinito. Né? Logaritmo de infinito é infinito. Logo, logaritmo
de e de x fica x menos menos x fica 2x. Logaritmo neperiano de e elevado a 2x dando infinito. Então, 2x tem que ser igual a infinito, logo x dá um infinito. Bom, veja que não mudou, né? Continuou a integração então de 0 até infinito para a variável x. Só que eu tenho que mostrar, tá? Não é tão simples assim. Sempre que eu faço uma substituição, que é uma das primeiras técnicas de integração que a gente aprende, a gente tem que mostrar que os limites mudam ou não, né? O que mais que aparece? O quadrado eu já tenho. Então, falta o du. Du a dx é o quê? Bom, du a dx é a derivada do seno hiperbólico. Se você souber de cor, beleza, eu nunca lembro, tá? Ou pelo menos não tenho certeza desse resultado, né? Por exemplo, agora eu fiz, então eu já estou lembrando, mas sempre que eu passo um tempo sem ver esse tipo de conta, eu tenho que fazer, tenho que lembrar aqui então das definições, aí eu já consigo. Por quê? Porque derivar essa função aqui é simples, né? Eu coloco o meio em evidência, fica só a derivada aqui da soma, que é a soma das derivadas. Então eu fico com e, vou deixar o meio aqui multiplicando, né, em todo mundo, vai ficar derivada de e elevado a x, e elevado a x. Derivada de e elevado a menos x é e elevado a menos x, regra da cadeia, multiplicado então por menos 1, que vai ficar e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2, que é a definição do cosseno hiperbólico. Maravilha, então, fazendo todas essas substituições, eu vou ficar 4π cv mc ao cubo, integral de 0 até o infinito, agora em x, e elevado a menos beta mc quadrado cosseno hiperbólico de x. O quadrado é seno hiperbólico ao quadrado de x. E o du a dx é cosseno hiperbólico de x. Então, du é cosseno hiperbólico de x que multiplica dx. Por isso aparece aqui cosseno hiperbólico de x multiplicando dx. Bom, veja que o seno hiperbólico ao quadrado, ele é 1 menos o cosseno hiperbólico ao quadrado. O seno hiperbólico ao quadrado é o cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Então, substituindo aqui, eu tenho cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos 1. E veja, aqui eu vou ter agora, fazendo a distributiva, duas integrais. Essa daqui vai me dar uma integral de 0 a infinito de e elevado a menos beta mc quadrado cosseno hiperbólico de x, que multiplica cosseno hiperbólico ao cubo de x dx. E essa outra eu vou ter só o cosseno hiperbólico. Não vou ter o cosseno hiperbólico ao cubo. Bom, voltando lá no enunciado, você vai ver que quando você substitui o vzinho igual a 1, ou unir, né, igual a 1, K1 de z vai ser integral de 0 até infinito de e elevado a menos z cosseno hiperbólico de t, que multiplica cosseno hiperbólico de t, dt. Ora, é isso aqui, né? Substituindo t por x e z por beta mc quadrado, eu obtenho essa integral aqui. Como é que eu obtenho essa? Olha, lembrando que derivada de exponencial é a própria exponencial, só que pela regra da cadeia eu tenho que multiplicar por um cosseno hiperbólico, quando eu chamo aqui de z, né? Veja só, fazendo a derivada de K1 com relação a z, eu obtenho, tudo aqui depende de t, tá? Então, eu estou derivando com relação a z, a derivada vai dar e elevado a menos z cosseno hiperbólico de t, regra da cadeia eu tenho que multiplicar por aquilo que está acompanhando aqui o z, tá? Já que a derivada de z vai ser 1, então vai sobrar só menos cosseno hiperbólico de t. Se eu faço a segunda derivada com relação a z, vai cair uma segunda vez aqui o cosseno hiperbólico, e aí eu fico, ó, menos 1 ao quadrado mais 1, cosseno hiperbólico ao quadrado, que multiplica cosseno hiperbólico ao cubo, e a exponencial é a mesma. Maravilha, encontrei.
Aqui vai ser a derivada segunda de K1 com relação a Z, que é a única variável de que depende essa função de Bessel aqui, modificada. E aqui é o K1. Bom, vamos então copiar aqui o que a gente tinha. Copiar aqui as integrais que eu acabei encontrando, né? Essa primeira aqui, a do cosseno ao cubo, vai ser derivada segunda. A segunda integral vai ser só um cosseno, vai ser o K1. Vou substituir, vou chamar, né, de Z vai ser beta mc quadrado e o meu t aqui vai ser x. Logo, então, 4πcv, que multiplica mc ao cubo, vai estar multiplicando agora a derivada segunda de K1 de Z com relação a Z, né? Derivada segunda, o Z, lembrando, é esse beta mc quadrado, menos K1 de Z, tudo isso tem que ser 1. Logo, essa constante, que é o que eu quero, né? Vou deixar em função de 1 sobre C. 1 sobre C dá 4π V mc ao cubo, derivada segunda da função de Bessel modificada aqui, de ordem 1, menos K1 de Z. Ora, o meu Z eu defini como sendo beta mc quadrado, e o que o enunciado me pediu, que foi a função distribuição de probabilidades, para esse caso, vai ser a constante que eu encontrei, e elevado a menos beta epsilon, que é uma função, na verdade é uma função só de p, né? É o mc ao quadrado e pc ao quadrado. Maravilha! Eu só coloquei aqui de novo a definição, né, desse epsilon, já que ele está na definição aqui da função que ele me pediu, distribuição de probabilidades. Bom, ele me pede mais. Ele me pede para avaliar no limite quando beta mc quadrado tende a zero, ou quando mc quadrado sobre kt, já que beta é 1 sobre kt, tende a zero. Bom, ele já me fala que K1 de Z, lá ele fala em função de V ou Ni, né? A K1 de Z tende a, substituindo lá o Ni por 1 ou V por 1, né? Fica 1 menos 1 fatorial. 1 menos 1 é 0, 0 fatorial é 1, sobre 2, Z sobre 2 elevado a menos 1. Ora, isso vai ser 1 sobre 2, que multiplica 2 sobre Z. Corta o 2. O K1 vai ser 1 sobre Z, simplesmente. E a derivada primeira desse K1 vai ser, então, menos 1 sobre Z quadrado. E a derivada segunda, que é o que aparece aqui, vai ser menos 2, né? Derivando isso aqui com relação a Z, vai ser menos 2, com esse menos vai dar mais, então vai ser 2 sobre Z ao cubo. Substituindo, veja, 1 sobre C vai ser 4πV mc ao cubo, 2 sobre beta mc quadrado, substituindo Z aqui por beta mc quadrado, né? Tá aqui. Tudo isso ao cubo, menos 1 sobre beta mc, esse daqui, né, é o K1, não é a derivada primeira, é o K1. 1 sobre beta mc quadrado. Tirando o mínimo, beta mc quadrado ao cubo, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar no numerador menos beta mc quadrado ao quadrado. Bom, cancelando esse m que está ao cubo com esse m aqui que está ao cubo, cancelando esse um desses c's, né, tem o c quadrado ao cubo, fica aqui eu só tenho 1, né, então cancelo um desses c's que está ao cubo, então vai sobrar só beta c ao cubo. Aqui eu vou fazer uma aproximação, porque beta mc ao quadrado está tendendo a zero, né? Então aqui eu vou aproximar, isso aqui vai ser zero para mim, né, aproximadamente, então eu fico com 2 só no numerador, e aqui de fora eu tinha 4πV. Então, isso é 1 sobre C, nesse caso, aqui no caso, né, do fóton, ou no caso em que a energia térmica está sobressaindo a essa energia de repouso, tá? Eu tenho que
1 sobre C vai ser 2 vezes 4, 8πV, que multiplica C ao cubo aqui no denominador. 1 sobre kT é beta, né? Então vai para o numerador kT ao cubo. Maravilha! Eu encontrei então que para esse limite, 1 sobre C é aproximadamente isso. E veja, vou fazer uma verificação, tá? Uma verificação fazendo aparecer esse termo aqui, ou esse termo, né, aqui na energia. Eu vou, como eu não tenho beta aparecendo, eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por beta. Vou colocar esse que está no numerador aqui para dentro, e aí eu já faço aparecer aqui, ó, o beta mc quadrado ao quadrado, e aqui vai ficar beta pc ao quadrado. Como isso aqui está tendendo a zero, a minha energia nesse caso, né, nesse limite, vai ser apenas aqui o beta pc ao quadrado, tirando a raiz, beta pc sobre beta fica só pc. Vou fazer agora a integração para essa energia. A integração, né, com aquela constante, né, que eu coloco lá no início para a função de distribuição de probabilidade. Vamos ver se eu chego nessa mesma constante aqui fazendo a integração. Tá? Agora eu simplifiquei o meu hamiltoniano, a minha energia, né, e eu vou tentar chegar nesse mesmo resultado que eu cheguei, na verdade, fazendo uma aproximação aqui, né? Bom, simplificando o hamiltoniano, ele fica só PC, então fica aqui e elevado a menos beta PC, a constante, que eu não sei quem é, vou ter que encontrar, e a integração de novo, né, em px, py, pz, dx, dy, dz. A gente já fez uma vez, agora vai ser um pouco mais rápido. A constante tiro para frente aqui da integral, a integração no volume vai dar v novamente. Aqui eu só tenho PC, a integração aqui eu vou fazer aquela mudança de variáveis para coordenadas esféricas, e aí vai aparecer a parte angular aqui 4π, e para o valor absoluto do momento aparece o p quadrado, né, do jacobiano, da transformação. A integração é de 0 até infinito, né? Então vamos fazer 4πc, que multiplica v, integração de 0 até infinito de e elevado a menos beta pc, p quadrado dp, tudo isso tem que dar igual a 1 para ser uma distribuição de probabilidades, densidade de probabilidade. Bom, vou fazer uma mudança de variável, vou chamar de u beta pc, du vai ser então, bom, a minha variável aqui vai ser p, então fica beta c dp, p quadrado que aparece aqui vai ser u quadrado sobre beta quadrado c quadrado. Fazendo a mudança, veja que quando p igual a zero, u igual a zero, e quando p igual a infinito, u igual a infinito. Então, a integração aqui de 0 até infinito de e elevado a menos u, p quadrado é u quadrado sobre beta quadrado c quadrado, e o dp é du sobre beta c. Vai aparecer aqui beta c elevado ao cubo no denominador. Passei a constante para lá para ficar 1 sobre c. Porque aqui ó, já apareceu algo, ó, sobrou só u quadrado du e elevado a menos u. Isso aqui lembra muito quem? Função gama. Gama de uma variável z qualquer, não é aquela mesma z não, tá? Uma variável z qualquer vai dar. Integral é a definição, né, da minha função gama. Integral de 0 até infinito, e elevado a menos t, t elevado a z menos 1, dt. Outra coisa que eu sei é essa propriedade da função gama, que gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Veja só, aqui apareceu de fato, ó, se eu coloco u igual a t elevado a menos aqui eu vou ter que identificar. Z menos 1 aqui para mim é 2, então z igual a 3, isso aqui é o gama de 3. Logo eu vou ter 4πv sobre beta c ao cubo, gama de 3 dando 1 sobre c. Como gama de 3
é o gama de 2 mais 1, isso aqui vai ser, gama de 3 é simplesmente 2 fatorial, que é 2. Então eu vou ter 2 vezes 4, 8π v sobre beta c ao cubo igual a 1 sobre c. E veja, é o que eu tenho aqui, né? De fato, está correto o resultado. 1 sobre c é igual a 8π v, beta é 1 sobre kt, então fica beta c no denominador ao cubo. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa resolução, um exercício interessante, né? É uma aproximação também interessante, que pode ter duas interpretações físicas possíveis. E se vocês gostaram, deixe aí o seu like, curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal, tá? Muitos de vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam aí para a gente conseguir crescer e compartilhar esse conteúdo com mais gente, beleza? Valeu, pessoal!